Irmãos, graças a Deus, nós vamos gravar aqui uma série de vídeos, mais ou menos de 5 minutos cada um, 6 minutos ou 7, até 7 minutos no máximo, falando acerca sobre as tradições. As tradições, o que é tradição? Qual é o embate das tradições e da palavra de Deus? Porque muitos de nós, nos dias atuais, nós trocamos o que? A palavra de Deus pelas tradições humanas. E isso vem desde os primórdios, isso já vem desde lá de trás. O que é tradição? Para começar com esse vídeo, tradição é algo que vem de geração a geração, vem de pai para filho. E muitas das vezes as pessoas elas não têm uma resposta uma resposta conclusiva acerca por que ela faz determinadas coisas. Por exemplo, quantos de nós já não deixamos, por exemplo, de chupar uma manga e tomar um leite, de comer um abacaxi, por exemplo, tomar um leite, comer um ovo, fazer essas misturas? Eu, por exemplo, quando eu morava lá em São Caetano, eu pensava muito a respeito disso, até que um dia eu passei em frente a uma lanchonete e eu vi lá escrito: vende-se batida de leite com manga, né? Vende-se suco de leite com manga, na verdade. E aí eu que guardava essa tradição, que não poderíamos tomar leite, por exemplo, chupar manga, comer abacaxi e tomar leite, ou comer ovo, comer abacaxi, fazer essas misturas. Eu vi essa placa no lanchonete. Eu fui e falei: vem cá, se tá ali na placa é porque pessoas tomam esse suco e não morrem. Aí eu fui fazer uma pequena pesquisa no Google e eu descobri que os senhores daquela época, eles faziam o quê? Os escravos trabalhavam muito e eles comiam muito também, porque quem trabalha no serviço braçal come muito. Então eles comiam muito, comiam muitas frutas, bebiam muito leite. Então os senhores daquela época, os donos de escravos, eles tiveram uma ideia. Quando morria-se um escravo, o que eles faziam? Vamos falar que ele morreu porque ele misturou determinados alimentos. E aí falavam isso com todos, com os restantes dos escravos, e aquilo ali, eles ficavam munidos de medo. E eles, a partir daquele momento então, eles passaram a não misturar ovo com leite, abacaxi com leite, manga com leite. E isso veio se perpetuando desde aquela época até nos dias de hoje. Então muitas vezes no interior é ensinado muito isso: menino, não pode tomar leite e chupar manga porque senão você vai morrer, não pode comer abacaxi e tomar leite senão você vai morrer, não pode comer ovo, misturar com abacaxi, não pode comer jaca e tomar água. Então essas coisas, né? Essas coisas que são passadas de geração para geração. Mas se você perguntar para uma pessoa por que ela faz isso, ela não sabe te dar uma explicação conclusiva. Ela, por exemplo, ela não diz assim, eu faço isso porque eu sou convicto disso. Não, ela não te dá uma resposta. Ou seja, isso foi repassado para ela, e ela nem sabe muitas das vezes por que ela faz isso. E por falta de conhecimento, ela acaba passando isso para o filho dela também. Isso acaba se tornando o quê? Uma tradição. E nós vamos mostrar dentro da Bíblia que isso também entrou dentro da igreja. Como, por exemplo, o que é uma tradição? O homem tem que usar calça comprida, ele não pode usar uma bermuda. Mas agora eu te faço uma pergunta: por que o homem ele não pode usar uma bermuda que bate, por exemplo, no joelho, mas uma mulher pode usar uma saia que bate no joelho? Então é uma coisa assim que é incoerente. Se você for pensar conscientemente, isso é incoerente. Por que o homem não pode usar uma bermuda até o joelho e a mulher pode usar uma saia até o joelho? Se você for olhar pela perspectiva da sensualidade, é muito pior uma mulher usar saia até o joelho pela sensualidade do que um homem usar uma bermuda. Porque eu não vejo por aí na rua mulheres olhando para as pernas de um homem. Já fizeram uma pesquisa, já foi comprovada. O homem ele é levado pelo olhar, mas a mulher ela é levada pelo que ela ouve, pelos elogios, não pelo olhar. Então o homem ele não traz nenhuma sensualidade em si porque ele usa, por exemplo, uma bermuda. E ninguém vai saber te explicar. Se você chegar para uma pessoa e perguntar para ela, por exemplo: você saberia me explicar biblicamente falando por que o homem não pode usar bermuda? Essa pessoa ela não vai saber te explicar por quê. Porque ela aprendeu isso de uma denominação, de uma igreja, isso virou uma tradição, e isso muitas das vezes sufoca a pessoa. Por quê? Porque ela virou um legalista.
ela não veste determinada roupa para agradar a Deus, ela veste determinada roupa para seguir uma regra, para seguir um preceito, para seguir uma doutrina que foi passada, que foi ensinada para ela. Então, a pergunta que eu deixo no ar nesse primeiro vídeo: por quê? Qual a resposta que você me daria? Por que um homem não pode usar bermuda, por exemplo, para correr, para fazer um exercício físico, né? E por que uma mulher ela pode usar uma saia até o joelho? Por que o homem não poderia usar uma bermuda até o joelho, por exemplo? Por exemplo, você vai correr no parque, fazer um exercício, você não vai de calça social. Se uma pessoa vê você correndo de calça social, se ela saber que você é cristão, ela nunca vai querer ser cristão, porque ela vai falar: eu ser cristão para ser daquele jeito, ela não vai querer ser, entendeu? Então, muitas das vezes, um assério legalista, ele vive de uma série de leis, de regras que é passado para ele cumprir. Ele não faz isso pela essência do querer agradar a Deus, mas sim porque alguém um dia disse para ele que se ele usar bermuda, ele vai para o inferno. Que se ele, por exemplo, na época dos anos 70 para os anos 80, se eu não me engano, só ia para o céu quem usasse chapéu, né? Quem não usasse chapéu não iria para o céu, não poderia nem entrar na igreja. Hoje em dia já não pode entrar na igreja se a pessoa usa chapéu. Isso é tudo doutrina de homem, isso é tudo regras, preceitos, ou seja, doutrinas, ensinamentos de homens. Então fica essa pergunta aí, amado, fica essa pergunta: por que o homem ele não pode usar bermuda, mas por que a mulher pode usar uma saia até o joelho? Porque se a sensualidade da mulher ela é muito mais exacerbada do que do homem, biblicamente falando, ninguém vai saber me responder. Por quê? Porque é regra de homem, é doutrina de homem que foi passada há muito tempo. E muitas das vezes as pessoas elas perdem a essência da vontade, do querer de agradar a Deus por causa dessas coisas. Ou seja, não é algo que vem do coração, é porque alguém ensinou para ela, é porque alguém falou para ela que aquilo ali é errado. E tem umas séries, eu vou mostrar dentro da palavra de Deus, Mateus 5, 20, vou mostrar Mateus 6, do 1 até o 8, vou mostrar Mateus 15, vou mostrar Mateus 23, Jesus falando sobre essas coisas que muitas vezes o religioso, ele coloca a tradição acima da palavra de Deus. Ele quebra a palavra de Deus para cumprir uma tradição, mas ao obedecer a palavra de Deus mesmo, ele não obedece. Aquilo que é o mais importante, ele não obedece. Então fica esse questionamento, essa pergunta aí: por quê? O que você acha? Por que o homem ele não pode vestir uma bermuda até o joelho? E por que uma mulher pode vestir uma saia até o joelho? Porque se fosse para ser de modo igual, o que deveria ser feito? A mulher então era para usar uma saia arrastando lá no pé, e o homem também usa calça. Se fosse certo, o correto seria isso. Mas como não é correto, então eles criam as regras, criam as leis e não sabem explicar, não sabem ensinar para as pessoas o porquê daquilo. A Bíblia, quando a Bíblia, na verdade, ela não diz nada sobre isso. Ela não diz que uma pessoa vai para o inferno porque ela usa bermuda, porque uma mulher muitas das vezes apara os pelos das axilas, porque ela se cuida. Não, a Bíblia não relata nada acerca disso. A Bíblia fala sobre sensualidade, mas não nada especificamente acerca de roupa, acerca claramente que os dois extremos eles são extremamente perigosos. Você não pode ser nenhuma coisa demais e nem você não pode ser nenhum extremo, ou seja, você não pode ser nenhuma pessoa fechada totalmente, porque o poder da sensualidade ela está dentro do ser humano, não fora. E uma pessoa ela não pode se levar por outro extremo da liberalidade também, porque senão tudo o que é levado pelo extremo é pecado. Tem que haver um equilíbrio. Pedro falou sobre isso, modéstia. Paulo também falou acerca disso, modéstia é o nome disso. Então fica essa pergunta aí: por que um homem não pode usar bermuda? Ele tem que usar calça, né? Muitas das vezes eu já falei isso, muitas das vezes eu já expliquei isso no outro vídeo. Eu vou no supermercado de calça não porque eu tenho medo de ir para o inferno, porque quando eu estou nos meus momentos de lazer eu uso bermuda, mas muitas das vezes eu não vou no mercado de bermuda, sabe por quê? Porque eu tenho medo do meu irmão que converteu ontem, ele que foi ensinado erroneamente que se ele usar bermuda ele vai para o inferno. Se ele me ver de bermuda, é perigoso eu estar escandalizando a vida dele e ele ir para o inferno por minha causa. Nesse sentido, não que eu vista calça para agradar religioso, para agradar pessoas que vivem de tradições, para agradar pessoas que preferem agradar o homem, uma certa denominação, uma certa placa de igreja, do que para agradar a Deus. Então fica essa pergunta. Me responda, por favor, coloque aí nos seus comentários: por quê? Por que o homem não pode usar bermuda até, por exemplo, o joelho, né? Porque ele não pode usar. E por que uma mulher pode usar saia
até o joelho? Fica essa pergunta aí, e no próximo vídeo nós vamos falar acerca dessas tradições. Amém, amados? Deixe essa palavra da paz do Senhor Deus, em nome de Jesus, até aqui.